A Leide, ela é uma das nossas palestrantes, né? Vocês viram, nossa ministrante aqui do Senhor, serva do Senhor amada, e que estamos vivendo mais próximas, né? Para quem não sabe, eu vou deixar ela apresentar, né? Ela vai ser minha sogra oficialmente daqui a uns 3 meses. Tem sido uma alegria nós caminhar juntos também, a Leide Castro, e queremos ouvir o que o Senhor tem colocado no coração dela para nós hoje. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos juntas aqui e continua, Senhor, derramando, Senhor, da tua água. Nós agradecemos pela vida da Leide, Senhor, e aquilo que tu tens depositado no coração dela. Senhor, que ela transmita para nós com a tua graça, com a tua unção, com o teu poder. Reveste ela, Senhor, seu espírito sintonizado com o teu e a tua graça mesmo fluindo dela, Senhor, para nós. Em nome de Jesus. Abençoa a tua palavra, cada coração aqui, uma terra fértil para ti. Em nome de Jesus. Amém. Podem ser. Oi. Bem, queridas, é uma alegria e uma honra muito grande estar com vocês neste retiro. E eu já fui muito abençoada com tudo que o Senhor fez aqui. Eu amei aquilo que o Senhor te mostrou, Esther, sobre aquele jardim. E eu creio que tem tudo a ver com o que o Senhor está fazendo. O Senhor foi Ele que criou o jardim. Ele ama o jardim. E Ele, quando Ele criou o homem, Ele criou um jardim para colocar o homem lá. E Ele fez também de cada uma de nós um jardim. Nós somos um jardim regado e fechado, separado exclusivamente para Ele. Então eu amei esta tua visão da parte do Senhor. O Senhor te mostrou um jardim de flores, algumas feridas, outras machucadinhas, outras com o caule já bem frágil, e a chuva que curava descendo, não é? E eu amei a palavra também que o Senhor trouxe através da Neiva. Até vou roubar assim, vou aproveitar até alguma coisinha que tu falou aqui hoje. Quando a Mônica me fez o convite, ela disse: Leide, o que o Senhor colocar no teu coração. Mas aí um dia ela conversando comigo, ela me falou: Leide, sabe aquela palavra que Deus te ensinou sobre cura da alma, sobre identidade, em cima da noiva de Cantares? Ela perguntou: será que tu poderias trazer esta palavra? E eu fiquei muito feliz, porque eu amo este livro. Eu sei que tem algumas mulheres aqui que estão pela primeira vez, talvez num retiro. Quem são? Quem são as que estão pela primeira vez? Que estão conhecendo Jesus agora também? Quem são? Por favor, eu gostaria muito de conhecê-los. Os aplausos são para Jesus, né? Os aplausos são para Jesus. E eu queria dizer que é muito bonito olhar daqui da frente de vocês. É muito lindo, muitas mulheres. Que coisa mais linda, vocês não sabem. Que visão maravilhosa é essa. E depois eu vou dizer algo sobre esta visão que eu vejo daqui, que torna vocês tão lindas, porque vocês foram criadas para um destino muito sublime e maravilhoso. E os aplausos são de novo para Jesus. Vamos aplaudir. Eu queria então convidar vocês para abrir o livro de Cantares. Ele fica bem no centro das Escrituras. E eu vou pedir assim: nós vamos ler corrido o primeiro capítulo, tá? Nós vamos primeiro, vocês abram ele,
daí eu vou dizer como é que eu vou fazer para a gente ganhar tempo. Abram todas em Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Aí assim, ó. Começando aqui por ti, tá? Como é teu nome? Cida. Começando pela Cida e terminando por Beliene. Beliene. Lindo nome. Cida, começando por ti, terminando pela Beliene, tá? Então, se precisar, vamos para a segunda fileira, tá? Mas eu acho que não, né? São 16 versículos. Então, todas já abriram. Só para a gente, né? Talvez algumas de vocês nunca leram este livro. Talvez algumas de vocês já leram e não entenderam. E talvez algumas de vocês, como eu, já leram. Então, e uma janelinha está se abrindo desse livro maravilhoso. Vamos lá então? Cida, por favor. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um vento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva minha voz a ti, descemos. O rei me introduziu nas suas refeições. Em ti nos regocijaremos e nos alegraremos. No teu amor nos lembraremos mais do que vinho. Não é sem razão que te amo. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Dize-me, ó amada de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa das mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Quero buscar para ótimo, para ó, amiga minha. Formosas são as tuas faces, entre os teus enfeites, e o teu pescoço com os colares. Ali, Márcia. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Enquanto orei está sentada à sua mesa, trago o meu nome e o seu cheiro. O meu amado é para mim um saquinho de mirra, com saquetel de mirra, posto entre os meus seios. Como um racismo de flores de inverno, racimam de flores de erva. Nas vinhas de Engede é para mim meu amado. Eis que és formosa, ó querida mãe. Eis que és formosa. Os teus olhos são como as esposas. Como você é belo, meu amado. Ah, como é encantador. Desejante é o nosso rei. As pratas da nossa casa são de cedro, e os seus cargos de cipreste. Isso aí. Legal. Muito obrigada, queridos. Bom, como nós estamos vendo aqui, vamos ver um pouquinho então, tá? Deste livro, tá? Conhecer um pouquinho ele por alto. Vamos passando rapidamente, para chegar então naquele ponto que nós vamos ver com mais detalhe. Este livro, ele foi escrito pelo rei Salomão, um dos maiores reis de Israel, há mais ou menos 900 anos antes de Jesus nascer. E este livro, ele conta em prosa poética a história de Jesus contigo, comigo, com cada uma de nós, conosco coletivamente como igreja. Este livro, ele é um dos livros mais incompreendidos das Escrituras, junto com o Apocalipse, talvez também o menos estudado. E não é sem razão, porque
ele é uma prosa poética construída em cima de diálogos de 3 interlocutores: a noiva, o noivo e as filhas de Jerusalém, que eram as pessoas que moravam na cidade do rei. E só que as falas, elas se misturam muito neste livro, porque é uma poesia oriental difícil para a gente do Ocidente compreender a forma em que o poema era construído. Então, para nós, as falas elas ficam muito misturadas, e isso dificulta para a gente entender o enredo que está presente, na verdade, neste poema que conta uma linda história de amor. E antes de eu entrar no livro, eu gostaria que vocês pegassem um papelzinho, se vocês têm um bloquinho aí, e só respondessem para mim agora esta pergunta: quem é Jesus para ti? Assim, ó, a primeira imagem que vem à tua mente, a primeira palavra, o primeiro conceito, a primeira experiência, só este. Não te preocupa, não tem certo nem errado, tá? Tem a ver com a experiência de vocês, com o momento de vocês com Jesus, pode ter a ver com o destino de vocês, para que vocês foram criadas especificamente. Então, assim, ó, quem é Jesus para ti? Vou esperar então um minutinho. É assim, é aquela primeira palavra, sabe? Ele é. Isso. Ele é. Todas já fizeram? Então, né? Salomão, ele escreve, aqui tá, entre discursos, né? Consistindo em discursos ou diálogos entre a sulamita, a noiva, e o rei noivo, tá? Salomão escreveu ao todo 3 livros no Antigo Testamento. Ele escreveu Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos. Os rabinos da antiguidade costumavam comparar estes 3 livros, eles viam esses 3 livros assim. Eles viam Provérbios, tá, como o livro que fala do átrio. Que é assim, ó, para quem não sabe, naquela época, o rei Salomão, ele ficou responsável de construir o templo, lembra? Né? E o templo, ele tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Então, os estudiosos perceberam que, em cima dessa experiência de Salomão, Provérbios trazia a sabedoria que a gente precisa ter para viver no átrio. Porque no átrio ficava o povo. Ali ficavam assim as pessoas, os nossos relacionamentos. Meu esposo, meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, meus irmãos na igreja, tudo no átrio. Então a gente precisa muito de Provérbios, né? Porque Deus é um Deus de relacionamentos. E Ele sempre vai te levar de volta para o povo, porque é lá que Ele está. Então Provérbios, ele tem esse valor muito especial, né? E nós precisamos muito, porque, como diz Mário Quintana, eu amo Mário Quintana, e você sabe muito bem, né? Um dos mais ilustres poetas gaúchos, ele tem um poemeto que eu amo, que ele diz assim: viver é conviver. Não, ele diz assim: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Daí parece que ele faz uma pausa, sabe? Dá para imaginar. Eu disse simplesmente? Eu disse simplesmente? Então nós precisamos, né, dessa sabedoria de Deus para nos relacionarmos, para não desistirmos nem de nós mesmas, nem daquele que o Senhor criou para estar junto comigo, né? E aí o livro de Eclesiastes, ele é um livro que tem uma visão muito humanista do homem, da vida, da realidade. Então, ele é muito importante, porque ele descobre ao final desse olhar sobre as coisas desta vida, ele descobre ao final que tudo é vaidade. Vaidade das vaidades. Eu estava conversando com a minha querida irmã que me esperou hoje, a Luciane, né? E ela disse: eu vi umas amigas minhas quando eu fui visitar a minha cidade, e como elas envelheceram. E eu disse: que coisa, né?
E como é verdade isso, né? Por mais que eu possa encontrar na vida coisas boas para viver, no final dos meus dias eu vou descobrir que vaidade das vaidades, tudo é vaidade, porque é tão transitório, é tão fugaz. É como a Luciane, ela se chocou, porque ela viu elas tão lindas, né? Lá no primeiro grau, tão jovens. E agora, né? Chamou a atenção para onde foi o vigor, né? Então esse olhar ele é importante para nós entendermos quando Jesus um dia ele se levantou no meio assim, ele estava anônimo lá no meio de Israel, e ele se levantou e ele disse: olha, a água que vocês têm aqui vocês podem beber, mas vocês sempre vão ter que beber amanhã de novo, mas eu tenho uma água que quando vocês beberem vocês nunca mais terão sede. Então, esta visão do transitório é importante para a gente valorizar o eterno. E aí nós temos este livro maravilhoso, chamado Cântico dos Cânticos. Por que Cântico dos Cânticos? Porque Salomão ele era um poeta e um escritor. E ele escreveu em torno de 1000 cânticos. Mas o cântico que fez bater o coração de Deus foi este. Este cântico fez bater o coração de Deus. E o Senhor então elegeu este cântico para colocar no seu livro, na carta, no livro que ele ia deixar de presente para nós. E por isso então o Cântico dos Cânticos. E ele fala do Santo dos Santos, que era o lugar, o Santo dos Santos no templo, era o lugar onde a presença de Deus está. Em todos os outros lugares tu encontrava o homem. Mas quando entrava nesse lugar, não tinha nada, só uma pessoa, só uma presença, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que coisa linda, né? O lugar da intimidade representa este lugar, né? Onde está a verdadeira e eterna felicidade e a verdadeira realização pessoal, porque ela só pode ser encontrada na intimidade com o Senhor Jesus. Guardem esta palavra, intimidade, queridas, porque foi para isso que vocês foram criadas. Nós ouvimos falar hoje, né, de um mundo líquido, né, de coisas tão rasas. Até o evangelho que está sendo pregado é tão raso. Mas Deus, ele é um Deus de profundezas. E, queridas, ele é infinito. Por isso que nós podemos ter aqui 123 respostas diferentes. E todas elas vão caber dentro de Deus. Todas elas. Porque ele é infinito. Ele é infinito. E ele nos chama para não nos contentar, sabe? Com aquela pequena janelinha que ele abriu. Aquilo é só para dizer para ti: tem muito mais. Vem comigo. Vem comigo porque tem muito mais. Tu gostou? Vem comigo porque tem muito mais. O meu esposo, ele tem uma experiência com Deus que logo que eu conheci ele, eu me chocava um pouco. Eu achava que ele era meio irreverente. Mas depois eu vi que era intimidade de filho. Eu entendi. E aí e aquilo, na verdade, confrontou um pouco da minha religiosidade. Então ele faz perguntas, ele conversa com Deus, sabe? Ele conversa, ele pergunta. E um dia ele estava lendo o livro de Apocalipse e ele leu, né? Que no céu, todos, o tempo todo, cantam e dizem: Santo, Santo, Santo. Como a gente cantou aqui, né, Sarinha? Eu amei aquele cântico. E logo vou dizer por quê. E eu achava engraçado, assim, a liberdade que ele tinha de fazer perguntas para Deus, né? Eu não entendia, não perguntava nada, né? E ele pergunta tudo. E aí ele disse que veio ao coração dele assim, ó. É que é assim, ó, filho, sabe como é que é? Sabe por que de eternidade a eternidade eles ficam só cantando o canto santo, santo, santo? Não sou eu que obrigo. Não sou. Vou te explicar o que acontece. É assim, ó. Eu tô paradinho assim, tá? E eles, santo, santo, santo. Eles só estão vendo aqui, sabe? Esse ladinho aqui. Daí, lá pela quarta, quinta, décima eternidade, começa a baixar, né? Santo, santo. Aí só vai assim, ó. Só dá uma viradinha, entendeu? Uma mexidinha assim. E eles,
santo, 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 santo. Porque nós vamos ter a eternidade, da eternidade, da eternidade para conhecer Ele, né? E Ele é grande demais para caber na nossa caixinha de fósforos. Vamos para frente um pouquinho, então. Esse livro, ele pode ser estudado a partir de uma interpretação natural. Ou ele pode ser estudado a partir de uma interpretação alegórica. A interpretação natural seria que ele tem um fundo histórico e que Salomão, nada mais, nada menos, ele estava contando a história de amor dele, que era um rei, com uma das preferidas dele. Então seria só isso, né? E ele estaria ali sem vergonha nenhuma, falando da intimidade dele conjugal com esta mulher por quem ele estava apaixonado. Esta é a interpretação natural. E aí tem a interpretação alegórica, que a gente descobre que nas Escrituras há muitas figuras. E Deus usa figuras para nos ajudar a entender as coisas celestiais, porque a nossa mente ela é tão pequenininha, né? Então o Senhor ele usa figuras para nos ajudar a entender. E este livro, ele traz figuras, queridas, que vão nos ajudar a entender que tipo de relacionamento Ele quer ter com cada uma de vocês. Tá bom? As 3 interpretações alegóricas mais aceitas, então, são, né? As alegóricas, então, né? Deus é o noivo e Israel a noiva. Isso está no Velho Testamento. Quando Deus chama o povo dele, Israel, de sua esposa. Tá? E a outra interpretação, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Também é um estudo maravilhoso, tanto A como o B. Mas nós vamos ficar neste último aqui. Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Que coisa boa. Muito bom isso aí. Tá. Queridas, nós vamos encontrar neste livro algumas sessões, tá? Ou como meu esposo chamou, atos, tá? Ele chamou de atos. Ele está dividido em 5 atos, tá? Então, nós vamos... Claro que a gente só vai começar hoje, né? Não estou querendo dizer que a gente vai continuar. Só querendo dizer que a gente só vai começar. Nós vamos estudar o contrato pré-nupcial, certo? Que vai do 1 ao 4, queridas, tá? Não tem problema, eu pedi para as minhas 2 queridas aqui fazer esse serviço para mim agora, porque eu estava só com a folhinha e eu achei que se eu colocasse, projetasse para vocês, se vocês pudessem visualizar, até porque de tarde a gente fica cansada, né? E vai precisar de um café daqui a pouco. Então elas muito gentilmente fizeram para mim, tá? Então, capítulo 1, 4, né? Então, do capítulo 1, versículo 4, ao capítulo 3, versículo 5, nós vamos aprender sobre o contrato pré-nupcial. Contrato pré-nupcial. Queridas, o contrato pré-nupcial era muito parecido com o nosso namoro. Muito parecido. Só que com pequenas, grandes diferenças. O pai da noiva, ele observava entre as pessoas de bem, dos seus relacionamentos, ele observava as famílias e ele escolhia uma noiva para o seu filho, quando ele ainda era criança. Então esse era o contrato pré-nupcial. Aí lá um belo dia, assim quando a menina tinha de 12 a 15 anos, eles marcavam uma festa, eles se encontravam e os pais assinavam literalmente por escrito um contrato. Então a menina ficava prometida, tá?
ela ficava prometida para o menino. E o menino ficava prometido para ela. Então, este era o contrato pré-nupcial. Muito parecido, né, com o nosso namoro. Interessante, então. Então, agora nós vamos começar a entender um pouquinho, então, tá? Vamos ali de novo para o capítulo, então. Você já deve estar, né, com a Bíblia aberta no capítulo 1, nos versículos 2 e 3, certo? Né? Então, era o primeiro passo no processo do casamento, tá? Então, era assinado isso, e os pais estabeleciam um dote, né, por sua filha, como indenização por sua filha. Era essa a prática da cultura da época, tá? Uma amiga minha sempre diz para a filha dela que ela começou a ficar muito ansiosa que o namorado dela não estava chegando, né? Ela já estava passando dos 20, daí ela dizia: ai, minha filha, é que assim, ó, ele está juntando muito dinheiro para comprar todos os camelos que a gente pediu por ti. Ela se consolou. Tá. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês, então, é isto. Aqui, bem no início aqui, capítulo 1, tá? Versículos 1 a 5, nós vamos acompanhar o primeiro encontro, quando essa menina conhece aquele que será seu marido, tá? Ele vai visitar ela. O rei vai visitar ela. Aqui nesse poema, nessa prosa poética, ela é uma pastora. Ela cuida de rebanhos no campo. Então ela vive naquela vida pastoril, sabe? Assim, bem naquela simplicidade do campo, né? E ele vai lá visitar ela. E olha o que aconteceu. Aquilo que acontece com toda menina que tem uma paixonite, né? Vocês ainda lembram da paixonite? Bom, as bem jovenzinhas aqui lembram, né? Como a gente pode ser ridícula quando a gente está com uma paixonite aos 12, 13, 14, 15 anos, né? Vocês concordam? Quantas de vocês foram ridículas? Ou só eu fui? Ai, não. Só eu e tu fomos ridículas? Ah, não. Vocês não foram ridículas quando vocês ficaram apaixonadíssimas, assim, com paixonite, não falaram as bobagens, não ficaram pensando um monte de besteirinha, assim, não? Desenhando florzinha, coraçãozinho e tudo quanto é lugar. Foi isso que aconteceu aqui. O rei chegou. Eu fico imaginando ela no campo cuidando das ovelhas. Entrou pela porta dos fundos, né? Quando ela viu ele vindo, meu Senhor, naquele cavalo puro sangue dele, porque Salomão tinha, digamos, né, que se ele se inspirou um pouco na realidade dele, diz que ele tinha 1000 cavalos puro sangue, ele chegando naquele cavalo. O rei. E ela estava lá no campo, suada, misericórdia, com cheiro de ovelha. Entrou pelas portas dos fundos, correu para tomar banho, né? E quando ela chegou na sala, assim, ele estava lá conversando com o pai dela. Ela ficou só esperando aquele horáriozinho onde iam ficar só os dois, sabe? Só os doisinhos, assim, ó. E olha o que ela diz para ele: beija-me com os beijos da tua boca. Ela fica apaixonada. Apaixonada. Porque o teu amor é melhor do que o vinho. Olha, eles tomavam vinho, aliás, naquela época. E ela descobriu que era melhor. Só de olhar para ele. Ela já entregou tudo ali, né? Então ela falou que o perfume dele era uma coisa de louco, né? E disse: me leva contigo. Vamos lá, pode me levar. Vamos, me leva, vou lá fazer minha mala. Me leva contigo agora. Ela não queria correr risco, não é? Então, esse é o momento. Esse é o momento, queridas, então, do capítulo 1, versículos 1 a 4. 1 a 4, isso mesmo. Leva-me. Correremos juntos. E o rei, ele amava muito, 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 muito ela, né? Ele ficou apaixonado por ela, porque ela era linda, 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 linda. Ela era diferente das moças que estavam lá no palácio, que ficavam branquinhas lá dentro, assim.
E daí eu acho que ele gostava assim de uma moreninha, sabe? E daí ela tava tostadinha de sol e ele achou a coisa mais linda. Vamos, vou te levar comigo. E ele guardou aquilo no coração. Leva-me contigo, corramos juntos. E ele então leva ela, tá? Então esse é o primeiro ato, certo? Este é o primeiro ato. E ele coloca ela então, não é uma... Olha, gente, por que a gente tem que ver esses filmezinhos que passam por aí, gente? Vamos ler a Bíblia. Vocês querem coisa mais emocionante do que o que a gente encontra na Bíblia? Não tem. Não tem coisa mais linda do que as histórias da Bíblia. E aí ele bota ela no cavalo, assim, em cima do cavalo, né? Aquele cavalo puro sangue árabe. Ela já se perfumou, pegou as roupas dela e ele leva ela. Ele leva ela para o palácio. Começa o segundo ato. Acontece que ela se apaixonou pelo rei, né? Sem sombra de dúvida. Isso aí ela soube desde o primeiro minuto. Beija-me com os beijos da tua boca, misericórdia. Né? Por favor. Mas quando ela chegou no palácio, e ela entrou, e conheceu um, e conheceu o outro, e foi apresentada a um, apresentada ao outro, e ele estava tão orgulhoso, né? Ele foi levando ela assim pelo corredor, eu fico imaginando, com aquele tapete vermelho assim, mandou acender todas as luzes do salão de festa, né? Ai, e quando ela olhou, ai, que horror! Ela detestou. Ela odiou. E ela descobriu uma coisa terrível. Ela amava o rei, mas não queria saber nada do palácio. Aquele povo chato, nojento, sabe? Aquelas guriazinhas assim, bobinhas, metidinhas. Não! Eu sou uma pastora. E ela começou a se sentir muito, muito mal. E aquele ambiente ali, ele foi muito propício para trazer para fora coisas, como foi dito aqui, né? Que estavam escondidas por trás das máscaras. Um coração ferido. Porque ali talvez, né, algumas olharam e disseram, que horror, né? Nós tão lindas. Olha a nossa educação. E ele foi lá buscar lá no campo, uma pastora. Ele está fora da casinha. E aí esta experiência começou a trazer para fora uma baixa autoestima. Começou a trazer para fora um complexo de inferioridade. E ela teve uma crise de identidade horrível. E ela descobriu para o horror dela que ela tinha sido muito precipitada ao dizer, leva-me contigo, em vez de ter dito, fica comigo. E agora ela já estava no palácio do rei. Misericórdia, como diz uma amiga minha, Silvia, misericórdia. E ela estava lá, né? E aí ela não gostou nem um pouco, sabe? Não gostou nem um pouco. E começa a vir para fora os sofrimentos dela. E aí ela fala sobre isto. Onde parou a leitura? É o 2, né? Agora... não, isso. Onde é que eu parei a leitura aqui? Quem foi? Quem é que leu até o 5? Tá, isso. Quem é que leu o 5? Então é assim, ó. Eu vou te interromper, para ser bem mal educada, tá? Então assim, tu vai lendo e eu vou te interromper. Então ela começa a sair de dentro dela, tá? Amargura, ofensa, rejeição, que são todas essas coisas que fazem desapontamento, tristeza. Pode ir botando aí, tudo que tu tá pensando aí, dá certo, é isso aí mesmo, vai botando para dentro da panela. E aí que faz a gente querer correr e ficar fechada num quartinho sozinha com o nosso rei o resto da nossa vida.
Começa a vir. Então, olha só o que ela diz quando ela está no meio de toda aquela gente. Eu fico imaginando, né, assim, ela estava muito mal, assim, ela olhou as roupas dela, tão simples, ai, ela tinha pegado o vestido mais lindo que ela nem tinha usado daquele. Ai, e ela olhou, se sentiu ridícula, tantas joias. E ela, acho que eu penso assim, que ela chegou assim, ó, né, perto dele, assim. Meu rei, que eu tenho que te dizer uma coisa, por favor. E daí o que ela diz? Eu estou morena e formosa. Ó, Para. filhas de Jerusalém. Pode parar. Como as tendas de Quedar. Ela ainda é desobediente. Como as cortinas de Salomão. Eu disse para tu parar. Não, tu não foi uma boa sulamita. Vamos de novo. Tu tem que fazer pausas. Tá. Eu estou morena e formosa. Vamos de novo, que eu também estou precisando de ajuda. Vai. Foi assim, foi um diálogo, tá? Lembra que nós não entendemos essa prosa poética. E as falas, elas estão misturadas, os diálogos. Mas agora nós vamos entender. Ela diz assim, fala, imagina no ouvido dele. Eu estou morena e formosa. Eu acho que tu tem que olhar pra mim. Não tá dando muito certo a nossa estratégia. Olha pra mim. Sulamita, olha pra mim. Não. Ele para ela. Não. És formosa. Vai. Ó, filhas de Jerusalém. Pode ir. Tá. Como as tendas de Quedar. Não, querida. Tu és como as cortinas de Salomão. Fica até aqui. Vamos parar aqui. Então, queridas, ele começa a curar ela. Curar. Lembra, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas mentiras tinham sido construídas dentro dela. Quando ela diz morena, ela estava falando que ela estava queimada de sol. E isso se explica quando ela se compara com as tendas de Quedar. As tendas de Quedar eram umas tendas habitadas pelos povos errantes do deserto. Sabe aquelas tendas assim que quando tu compra ela é vermelha, azul, verde, né? Mas 20 anos depois ela é uma cor só, né? Sabe aquela cor de burro quando foge? Ela disse. Então o que ela estava dizendo para ele? Eu sou feia. Eu não me sinto bem aqui. Olha quantas pessoas lindas, né? Olha a Mônica, quantos dons. Olha só, ela não peca assim como eu. Eu vejo, ela está sempre tão feliz, ela é tão maravilhosa, né? Mas olha só eu sei quem eu sou. Só eu tenho tanta vergonha. Eu tenho que me esconder. Por favor, me tira daqui. Tu me trouxe aqui para todo mundo ver a minha vergonha, a minha feiura. Por favor, tem compaixão de mim. Tu está me expondo. Então era mais ou menos assim. Mas aí ele começa a curar ela. Curar. A palavra de Deus chama o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, de o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade, queridas. Nós queremos, né, Mônica e Neiva, que vocês estejam ouvindo neste retiro o Espírito da verdade. Ele vai começar a falar com vocês. Mas ele não vai falar aquelas mentiras, sabe, que foram faladas, que tu era burra, que tu é feia, que tu está desqualificada, que contigo não tem jeito mesmo, que tu é uma hipócrita, que só tu sabe que tu não é essa coisinha linda e perfumada, né? Ai, que por que eu não conheci Jesus antes de conhecer o mundo? Eu me sinto tão mal quando eu chego perto dessa moça aí da corte. Ai, eu tô tão suja, eu vim tão suja, ai, aqui não é meu lugar. E ele começa a dizer, é sim, tu és linda para mim, tu és formosa para mim, eu te amo. Ele começa a falar a verdade para ela. Em 2 Coríntios 10, quem é que pode abrir rapidinho? Eu não vou abrir. Fala, né, que as armas da nossa guerra não são carnais. Quem é que pode abrir para mim? Mas são poderosas em Deus para
destruir fortalezas. Destruir fortalezas. Então, queridos, as armas do Espírito da verdade, elas são poderosas para destruir fortalezas. Eu gosto muito do conceito que o Francis Frangipane deu no livro Os 3 Campos de Batalha. Ele diz que fortaleza é uma casa com teto, paredes, tudo, construída de mentiras. De mentiras. E é um lugar... Vocês alguém que já visitou um forte aqui, ou um castelo, já visitaram? Pode, eu acho que é uma boa figura também. É assim, é um lugar fortificado, cujo objetivo é proteger um determinado território. Então é assim que acontece. Desde que a gente nasce, talvez até antes, quando nós estamos ainda no ventre da nossa mãe, talvez a mãe se assustou e disse: agora, eu não posso ter essa filha agora. Talvez depois, ao longo dos anos, aquelas coisas que a gente foi ouvindo no colégio, e o inimigo, ele vai tomando esses tijolinhos, né? Ele vai tomando essas palavras de morte que vão saindo do nosso coração mal, porque nós somos maus, né? Só Jesus é bom, né? Por isso Pedro disse: Senhor, porque teve uma hora assim que Jesus se indignou, né? Ninguém queria mais seguir ele. Daí ele olhou para os discípulos e disse: vocês não querem também? Podem ir, vocês não querem? Ele disse: Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tem as palavras de vida. Então, queridos, Ele vai, queridos, eu creio que Ele trouxe vocês aqui para destruir fortalezas de mentiras que foram levantadas em vocês, contra vocês. São mentiras, queridas. Eu sou feia, eu estou morena, eu estou queimada, a minha roupa não é tão bonita, eu não sou tão linda. São mentiras. E o Senhor trouxe vocês aqui, e Ele vai abrir os ouvidos do Espírito de vocês, para vocês ouvirem as palavras de vida dEle, as palavras de verdade dEle, como Ele fez aqui com ela. O que Ele estava fazendo aqui, queridas? Ele estava curando ela. Ele estava curando ela. Mas aquilo era tão profundo, sabe? Aquilo era tão profundo, tão profundo. Um dia desses, uma menina que se converteu, né? Ela conhece uma família que era de uma denominação, que eu não vou dizer o nome, que eu amo muito também, né? Mas às vezes falta um pouquinho de tato, assim, né? Com um novo convertido. E aí ela veio com muitas tatuagens e outras coisinhas mais. E foi dita uma palavra para ela. E ela veio para o nosso discipulado, e quando ela me contou, ela soluçava. Olha, assim, ó, eu me enchi de compaixão, porque ela soluçava. Ela dizia: Leide, eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui, tenho uma aqui, tenho uma aqui, e eu já vi o preço, é caríssimo para tirar. Ela estava desesperada. E eu vi, sabe, que o inimigo estava fazendo com ela, né? Ela estava nesse lugar aqui, né? Eu sou tão feia, né? Puxa, tu nasceu num lar cristão, teu pai era pastor, que coisa boa, né? Tu foi protegida do mundo, eu não. Eu estou me sentindo tão suja, tão suja. E ela começou a contar coisas para mim, coisas que ela já tinha confessado. E ela começou a falar: como eu gostaria de poder voltar, viver de novo, mais uma chance. E eu não ia me sujar assim. E aí eu comecei a dizer: Jesus, coloca as tuas palavras de vida na minha boca. E eu comecei então a mostrar para ela, né, que o amor de Deus é tão grande que ele leva ela ao mar dele. O mar de Deus é assim, ó. É o mar do esquecimento. Ele pega, sabe, toda a sujeira do nosso passado, tudo que a gente confessou e trouxe para a luz, e Ele joga no mar do esquecimento. Ora, se é mar do esquecimento, significa que Ele não lembra mais. Tem um texto tão lindo que diz, que mesmo que seja assim, ó, o que a gente fez assim é tão horrível, tão
que assim, que era como um vermelho, uma tinta, que ninguém conseguia tirar, uma tinta que tinha na época do escritor. Depois que tu tingia com aquela tinta, esquecia. Não vinha dizer que tu queria mudar a cor do vestido. Não vinha dizer isso, porque não ia dar. Daí ele diz, mas ainda que seja assim o teu pecado, como aquela tinta, sabe? Eu tenho poder para te lavar e te deixar mais branca do que a neve. E em 1 João ele diz, né, 1:9, se tu confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Eu sou fiel e justo, ele diz. Fiel e justo para te perdoar os pecados e te limpar. Perdoar e limpar de toda injustiça, de todo pecado. Que coisa mais linda, né? Então, queridos, queridas, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele nos trouxe aqui para nos curar. Todas nós precisamos, né? A vida muitas vezes ela tem tantas aflições, né? Quem de nós pode dizer que não tem uma feridinha aberta, né? E o Senhor, Ele quer sarar. Ele quer fechar. Eu queria um copo d'água, mas tem este aqui. Tu pode me ajudar? Eu acho que eu queria um copo d'água assim. E eu queria guardanapo, se alguém também conseguir para mim, por favor. Estão cansadas? A gente vai dar uma paradinha por causa da hora, tá? E tem café ali, se vocês quiserem. Mas, então, ele começa a remover aquela identidade mentirosa, falsa. Porque quando Deus te criou, querida, Ele tinha um plano, um projeto. Ele imaginou direitinho, obrigada, como é que tu ia ser. E ele tem uma identidade para ti, que está guardada no coração dele, entendeu? Ele tem. Que tá guardada e que tu vai saber ouvindo as palavras de vida dele. Que tu vai saber ouvindo a verdade dele. Pode ler, Neiva, tu achou aquele texto, por favor? 2 Coríntios 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos aplaudir Jesus? Que coisa mais linda! As armas, queridas, que o Espírito Santo está dando para vocês, que são dele, e ele está dando para vocês. Não são armas como as nossas, sabe? Que a gente às vezes tem que procurar uma amiga, ou tem que chorar até o outro dia sem parar, ou tem que bater com a cabeça na parede. Não! São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que coisa maravilhosa! Glória a Jesus! E aqui, eu sei que eu estou falando do noivo, né? E eu sei que eu estou falando de Jesus. Mas Jesus, ele disse certa vez: eu vim ao mundo para que vocês saibam como é que é o Pai. Ele só deixou uma letrinha assim e saiu. Ninguém entendeu nada, né? Porque assim, ó, Jesus é muito parecido com o Pai. E o Pai é muito parecido com Jesus. Então, aqui eu vou fazer uma sessão parentética, abrir um pequeno parênteses, para falar do Pai. Porque ao falar do Pai, eu também estou falando de Jesus, porque eles são muito parecidos. Durante muito tempo, eu entendi que quando Deus me pedia para sarar um coração órfão, Ele estava me pedindo para sarar pessoas que ou tinham sido abandonadas pelo pai, né, que o pai saiu de casa, ou que tinham perdido o pai cedo por morte, né, ou porque tinham sido rejeitadas pelo pai. Enfim, eu via a orfandade apenas nesta linha natural. Mas nesses últimos dias, Deus trouxe uma revelação tão grande para mim. Um dia meu esposo, ele estava trazendo uma palavra sobre o Espírito Santo, lá na igreja.
E aí ele diz uma coisa, eu vou achar aqui, que eu nunca tinha pensado. Aí eu vou pedir, Sara, tu pode ir ali, por favor, me ajudar? Então ela vai fazer um desenho esquemático ali para mim, só para ajudar. Pode ir fazendo o desenho, né? Tu conhece. Aí, ó, ele mostrou nas escrituras que, por enquanto não olhem para ela, tá? Olhem para mim. Depois a gente olha para lá. Nós vimos aqui, né, que todas nós aqui, a gente vem de Adão, certo? Todas concordamos nisso. Não é do macaco, claro que não, né? Graças a Deus, né? Misericórdia, né? Bom, e quando Adão escolheu rejeitar a amizade dele com o Deus Pai que vinha visitar ele todo dia no jardim, como a Neiva mostrou ali, nós já vamos ver aquele quadro de novo, aquilo criou um abismo entre nós e Deus Pai. Então todas nós, sem exceção, já nascemos órfãos. Todas nós. Porque a palavra de Deus diz que, por causa do pecado, bem como a Neiva mostrou, um abismo se abriu entre nós e Deus, o Deus Pai, que nos criou para conhecer o amor dele. Então, todas nós, na verdade, carregamos esta orfandade espiritual. Porque, até conhecer o Pai, o que nós somos? Órfãos. Nós nascemos órfãos. E eu nunca tinha me dado, eu achei isso assim, porque a gente orava tanto pelos irmãos, né, para cura, mas sempre ficava às vezes aquela, né, ficava aquele vácuo, aquela lacuna, e eu entendi, falta uma revelação do Pai. Eu posso ter tido o melhor pai do mundo, mas eu nasci espiritualmente longe do meu Pai. E eu preciso conhecer esse Pai. Isso é algo muito sobrenatural. É o Espírito Santo que faz isso. Então aqui, né? É só para mostrar uma coisinha para vocês, não querendo complicar muito. Tá, mas não precisa. Obrigada. Aqui somos nós, tá? Estranhos, somos nós. Então, nós somos feitas de 3 partes. Corpo, que é essa parte linda aqui que nós estamos vendo, né? Essa parte maravilhosa, né? Onde está a nossa beleza física, vocês são todas tão lindas, né? Onde estão os nossos 5 sentidos, onde estão os nossos instintos. Este é o nosso corpo, ok? Todas nós sabemos. E aí nós temos a alma. A alma também nós sabemos que nós temos, né? Que são as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa vontade. Então, é a nossa alma, né? E aí, lá dentro, lá nas nossas profundezas do nosso ser, está aquela parte que é criada à imagem de Deus, que é o nosso espírito. Então, o que acontece, na verdade? Quando nós nascemos, né, era para a gente ter nascido dentro do Pai, que era uma outra figura que daí a gente pode ver outro dia. Não estou me convidando de novo. Mano, que chato isso. Isso é chato, mas... né? Mas assim, ó, era pra gente ter nascido no Pai. E o Pai habitando ali com a gente, certo? Mas por causa do pecado, a gente nasce sem Ele. Então nós somos órfãos ali no Espírito. E eu descobri que o problema é que a gente ficava só curando aqui, vocês entenderam? A gente curava as emoções, curava. Ai, a minha irmã me machucou. Ai, o meu marido isso, a gente curava. E não cuidávamos deste aqui, o Espírito, né? Não entendíamos que às vezes faltava, era esta revelação. Quando a gente começou a buscar agora esta revelação do Pai, vocês não têm noção assim, do nível profundo de cura que o Senhor está realizando, porque finalmente o abraço do Pai, finalmente. Então, queridas,
é assim que a gente vem para Jesus, né? A gente vem ferida, a gente vem órfã, sabe, né? Sabe, assim, ó, tu é cuidada, tu tem pai, tu tem tudo, tu tem bons professores, mas sabe lá no fundo assim, por que às vezes eu me sinto tão só? Por que eu me sinto tão abandonada, né? Então, o Espírito Santo, ele está aqui para revelar o amor, o coração do Pai. Queridas, isso vai curar vocês num nível muito profundo. Então é incrível. Do versículo 1 até o 5, ele chama ela de formosa 5 vezes, tá? Depois vocês podem ler com calma, tá? Ele diz, ó, mais formosa entre as mulheres, né? Ele vai chamando ela de formosa, tá? Ele vai dizendo para ela, tu é linda para mim. Ele vai curando ela com as palavras dela, mas com as palavras dele, com a verdade dele. Mas ainda não faz muito sentido, tá? Porque parece que ela não está acreditando muito ainda. Porque estava muito enraizada aquela mentira, sabe? Desde a infância, desde pequenininha, tijolo após tijolo. Tu é feia, tu é feia, tu é feia, né? Tu és feia. Estava enraizado, mas ele vai entrando com as palavras de vida. Ele vai entrando com a verdade. E ele vai começando a derrubar aquela fortaleza de mentira, né, que foi levantada na alma dela. Mas ela ainda não está bem convencida, ela não está entendendo bem, sabe? É como Maria, lembram quando Maria foi com Jesus, com 12 anos, lá numa festa que teve, eles viajaram, lembra? E quando eles estavam voltando na caravana, ela olhou, ué, cadê Jesus? Ai, daí eles ficaram tão aflitos, perguntaram para todo mundo, alguém viu Jesus? Alguém viu Jesus? Passa adiante, alguém viu Jesus? Alguém viu Jesus? Alguém viu Jesus? Não. Foram até o final da fila, ninguém tinha visto Jesus. Misericórdia. Vamos voltar. Que ela se sentiu mal. Que tipo de mãe que eu sou? Que horror, perdi meu próprio filho. Aí ela voltou, né? E ele estava lá, na casa do pai, né? E ele diz uma coisa para ele diz, eu acho que ele diz duas coisas, e uma está em Mateus e a outra está no outro evangelho. Eu não vou abrir agora, mas ele diz assim, ó, vocês não sabem, assim, vamos por calma, assim. Ai, tranquilidade, está dizendo a coisa mais simples. Ai, vocês não sabem que me cumpre ficar na casa do meu pai. E ela diz a palavra que ela não entendeu, mas ela guardou no coração. Ela não entendeu, mas ela guardou no coração. Ela sabia que ele estava dizendo uma verdade. Não fez sentido. Como assim casa do pai? Né? Não fez sentido, mas ela guardou no coração. E aí também no outro evangelho ele dá outra parte da frase que é muito tremenda. Jesus diz assim, ó, ai, vocês não sabem que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. Queridas, ele tinha 12 anos apenas, mas ele não tinha uma doença de alma, nenhuma mentira entrou nele, porque ele era a verdade, e por isso aos 12 anos ele pôde entender que ele tinha sido criado para cuidar dos negócios do pai. Ele não estava preocupado com ele mesmo, com o que ele ia fazer da vida dele, tudo isso é muito bom, mas ele estava focado nos negócios do pai, porque ele tinha tido uma revelação. Eu fico imaginando o momento, né? Assim, só ele, sei lá, no monte, né? Fazendo o devocional dele lá, né? Orando lá, quem sabe Isaías, né? Quando fala lá do meu filho, né? Ele vai nascer do meio das trevas e o nome dele será conselheiro. E ele está lendo ali, de repente Deus vem. Oi? Meu filho, tu és o meu filho e eu sou teu pai. Né? Uma revelação que jogou ele
surpreendeu os pais dele, que jogou ele no destino dele. Uma revelação do Pai. E é isso, para esse lugar que o Senhor está nos trazendo. Então, eu estava falando que ele vai descendo, né? 5 vezes no pequeno diálogo, linda, formosa, mais bonita, mais isso, maravilhosa, cheirosa, perfumada, para tudo de bom. Ele vai só rasgando elogios, descendo aquela verdade para curar e derrubar as mentiras. Mas ela não está convencida, ela ainda não entendeu bem, ela está como Maria, assim. O que ele quer dizer com isso? Eu sou feia! O que ele quer dizer com isso? Mas ela guardou no coração. Mas aí ele faz uma coisa maravilhosa, que está no versículo... já vou achar para vocês. É que eu estou com uma Bíblia nova minha, que a minha já estava muito velhinha, e essa aqui eu me perco. Que é quando ele dá aqui, ó. Depois que ele falou a verdade para ela, ele faz assim, ó. Eis que és formosa, ó amiga minha. Eis que és formosa. E aí ele lança um decreto sobre ela. Ele dá para ela olhos de pomba. Ele diz para ela: os teus olhos são como os da pomba. Nesse momento, queridas, ele deu olhos de pomba. É um decreto que ele lançou sobre ela. E os olhos dela, que eram olhos que só conseguiam ver a feiura nela, de repente, Deus, ele muda. E ele coloca, na verdade, os olhos dele nela. Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando? Ele faz um transplante. Pá! Esses teus olhos aí não estão com nada. Pá! Olhos de pomba para ti. E eu acho que até que ele trouxe um espelho. Pá! Botou um espelho assim. E quando ela se olhou, eu sou linda. Olha como eu sou bronzeada. Olha os meus cabelos cacheados. Elas têm todos os cabelos lisos. Olha os meus cachos. Eu sou linda, 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 linda. Sou maravilhosa. Ele deu para ela os olhos dele. Ela passou a se ver. E essa é uma experiência que está disponível para vocês. Quantas creem e quantas querem essa experiência? Se ainda não tem. Porque eu vou contar para vocês. Eu estive com uma menina, uma americana agora. Nós estivemos com ela. E ela se apegou muito a nós. E ela aprendeu a dizer algumas frases, né? Então ela sempre vinha correndo assim quando eu chegava na sede. E ela corria lá para minha casa e ela dizia: "Me mãe, me mãe", ela dizia. Ela me chamava de mãe. Ela queria dizer minha mãe. E ela contou para nós a nossa história. E ela disse que ela foi muito rejeitada na rua dela, porque ela é convertida desde pequenininha. E os amiguinhos, eram muito amigos dela, até ela se posicionar. E ela se posicionou muito cedo em Jesus. Mas assim, a facada mesmo veio quando a amiga dela, a melhor amiga, disse para ela: "Olha aqui, tu tá muito careta. Eu não quero mais saber de ti. Tu não quer ir nas festas comigo. Tu não quer ir namorar os guris. Tu é cheia de nhenhenhen. Nada pode pra ti." E nunca mais, elas eram vizinhas. E nunca mais elas se falaram. E nem os meninos também olhavam para ela se sentia tão feia. E então, bem isso, bem como a Sulamita. Ela é muito linda, essa menina. Mas ela se sentia muito, ela se olhava no espelho e ela se via feia. Por causa das mentiras que foram sendo ditas. Tu é uma idiota, tu é uma... que é isso? Né? Tu é uma carola. Tu é chata. Tu é chata, não aguento mais conversar contigo. E aquilo foi entrando. E ela disse que ela sofria terrivelmente. Ela ficou enclausurada daí. Ela cresceu sem amigos ali. Sem amigos na rua dela. Isso machucava muito ela. E um dia lá no Kansas City, o Senhor veio com a presença dele de uma forma muito tremenda. E aí os líderes começaram a ministrar assim, sobre quem veio para frente. E ela veio porque ela estava desesperada. Ela estava muito, muito arrasada. Se sentindo muito feia, muito burra.
e muito sozinha e muito rejeitada. E precisando tanto de amigos da idade dela, ela veio para frente correndo. E aí veio um rapaz e começou a orar por ela. E ela disse que ele, sem saber de nada, ele disse, e ela pedia olhos de pomba. Ela pedia lá no lugar secreto, Deus me dá olhos de pomba. E aí ele veio orar por ela e ele disse assim, o Senhor está te dando olhos de pomba. E daí ela sentiu o poder de Deus entrando nela, e ela se sentiu diferente. E aí ela disse que ela chorou tanto, ela ficou tão ranhenta, que ela teve que correr, ela estava tão ranhenta, mas tão ranhenta, ela estava assim, que horror, eu devo estar horrível, agora sim, os olhos ela sentia que estavam inchados, assim, ela estava toda escabelada, toda despenteada, toda suada. Ela disse, agora sim que eu estou horrível. E ela correu para o banheiro para se lavar. E quando ela se olhou no espelho, eu sou linda. Ela disse que foi uma coisa totalmente sobrenatural. Ela se viu como Jesus vê ela. A partir daquele dia, ela disse, Jesus me deu olhos de pomba. Aí eu sei porque ela me contou isso, porque o Wilson, no último dia, ele disse, vamos deixar uma palavra de bênção aqui para eles. Mas ela, quando eu cheguei nela, foi muito forte. E eu disse para ela, Nathalie, Deus te deu olhos de pomba. Para tu ver como Ele vê. E ela começou a chorar, e por isso ela contou a história. Então, queridas, mundo líquido não, né? Evangelho raso não. O Senhor está nos convidando às suas profundezas, as profundezas da cura que Ele tem para vocês, porque, queridas, eles têm um destino, vocês são muito importantes. Os negócios do Pai estão esperando, e Ele ama cada uma de vocês. Cada uma de vocês é tão importante. Qualquer coisa diferente disso é tudo mentira. Tudo mentira. Isso é tão especial. Hoje a Mônica leu aquele texto tão maravilhoso. Eu gosto de ver como Deus vai juntando, né, as pecinhas, né, ou os pontinhos assim, e vai formando a figura, né? Pai dos órfãos. Não é engraçado, né? Como assim? Vocês são órfãos? Pai dos órfãos, né? Mas agora a gente está entendendo. Pai dos órfãos. Porque nós tínhamos nascido órfãos, mas Ele nos acolheu no seu coração. E agora nós somos filhas, herdeiras, junto com Jesus, para sermos no futuro a rainha corregente, para reinar junto com o rei. Eu acho que Jesus merece um aplauso. Ele merece, porque para isso tem. Que horas são? Por favor. Tá. Quem sabe a gente faz um intervalinho para tomar um cafezinho? Tu acha que não? Vocês estão cansadas? Não. Até as 4, pode ser, né? Se vocês acharem, acho que 5 minutos é bem pouquinho. Eu acho que é porque eu tô suada e quero ir lá no banheiro lavar meu rosto. 5 minutinhos, Então damos só uma esticadinha, tá? Esther, tu pode contar pra mim então aquela enquanto a gente espera as irmãs voltarem, as gurias voltarem, por favor. Eu vou aproveitar essa figura muito boa, muito especial. Aproveitar essa figura para esse ensino que nós estamos vendo agora, né? Então, como a Neiva mostrou muito bem, né? A morte, ela cria um abismo, né? E todos nós nascemos do lado de lá, né? Onde está escrito homem pecador, era eu. E aí Jesus, né? Ele abre os braços na cruz. Glória a Jesus. Ele abre os braços na cruz, né?
Ai, que coisa mais maravilhosa. E aí os braços dele, a vida dele se tornam uma ponte para nós. E aí eu só queria então aqui, ó, ali Deus Santo. Lembra que eu pedi para vocês quem é Jesus para vocês, e vocês deveriam colocar uma palavrinha, né? Porque lembra, eles são infinitos, né? Então eu vou colocar mais uma coisinha ali, tá? Tá tudo certo, Deus Santo, perfeito, né? Através de Jesus a gente chega até o Deus Santo, perfeito. Ele é. Mas aí, ó, eu gostaria de colocar assim, ó, Deus Pai também. Deus Pai. Queridas, Jesus, Ele é esta ponte que leva vocês ao coração do Pai, aos afetos, às afeições do coração do Pai. Jesus, o Pai, vinha todo o início do dia hebreu, na verdade, porque o dia judaico começa às 6 da tarde. Ele saía cedinho, rapidinho. A primeira coisa que o Pai queria fazer antes de cuidar dos seus outros negócios era estar com os seus filhos. Nada era mais importante. Não era a última coisa, era a primeira. Então isso aqui é maravilhoso. Deus Pai, porque são 3 pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no Antigo Testamento, o Deus que se revela é o Deus Pai. Esse é o primeiro ladinho de Deus que ele deixa ver, entenderam? Deus Pai, que coisa linda. Depois ele vai virando Deus Filho. Depois ele vira mais Deus Espírito Santo. Então, queridas, esse é o caminho. E Ele está chamando vocês para o coração dEle. Ele é um Deus Santo. Por isso que Ele nos chama para sermos propriedades exclusivas dEle. Porque a palavra santo vem da palavra separação. Quer dizer separação. Então, separado, propriedade exclusiva. Então, o pecado, ele nos separava deste Deus que foi separado para nós, que se separou para nós e que quer separar nós para Ele. Então, não esqueçam, anotem ali também. Espero que vocês tinham copiado. Eu copiei assim, igual a minha cara, né? Mas copiei. Mas coloquem ali também, né? Obrigada. Palavras de vida, hein? Isso aí. Deus Pai, né? O Santo Deus Pai. Eu amei. Obrigada, Esther. Então, queridas, então naquele momento ali que ela está lá no meio do palácio, no salão, assim, e toda a corte parou assim. Aquela intrusa, e todos os olhares estão nela, e ela vai para ele: me leva daqui, tudo que eu já falei. E ele: não, linda, famosa, maravilhosa. E ele vai curando ela e dá olhos de pomba para ela. Mas ele é tão especial, o nosso noivo, o nosso rei, que sabe o que ele faz? Ele tem muita paciência com a gente. Ele não é como a gente é com a gente mesmo e uns com os outros, sabe? Que às vezes a gente não tem paciência, né? Mas ele é todo amor. Então sabe o que ele faz? Quando ele vê que é muito difícil para ela, apesar de agora os olhos dela estarem abertos, e ela viu como ela é linda, maravilhosa. É muito difícil, ela ainda se sente mal, ela quer comprar um vestido melhor, ela quer dar uma volta. Vamos lá no bosque um pouco, respirar. Então ele leva ela para o jardim. Não sei se vocês já visitaram esses prédios antigos que tem um pátio no meio, um jardim no meio. Já visitaram? É muito bonito, né? Tu entra, né? Daí conhece, né? Vá todas as alas, assim, todas as salas, e daqui a pouco tem uma porta que dá para um jardim, né? E lá tem flores lindas, né? Tem caramanchões, tem né?
E é um lugar fresco onde tu pode sentar. Então foi isso que o rei fez. Ele teve muita paciência. Ele foi tão gentil com ela. Ele não forçou ela. Ele não forçou ela. Ele levou ela para o jardim, porque ela era uma pastora. Então, vamos abrir em 1 Reis, e eu vou parar então aqui no jardim, tá? Porque nós não temos mais tempo. 1 Reis 7, 1 a 9, né? Vamos abrir lá, tem uma descrição do jardim. Parou a leitura em quem aqui? Na primeira vez que vocês estavam lendo? Tá, como é teu nome, querida? Lenira, por favor. 1 Reis 7, 1 a 9. Nós temos uma descrição do palácio do rei. Pode ler, por favor. Tá. Não. 1 Reis 7, 1 a 9. Por causa do tempo, vamos ler só 1 Reis 7, 1 e 2, tá, querida? Pode. Edificou Salomão os seus palácios, levando 3 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 povoados de comprimentos, 50 de largura e 30 de altura, sobre o quarto ordens de colunas de cedro, e vigas de cedro sobre as colunas. Isso aí. Então tá aí, ó, viu? O jardim era esse lugar interior ali. Então, o rei levou ela para lá, tirou ela do meio das filhas de Jerusalém, tirou ela do meio da corte, tirou ela ali do meio do salão e levou ela lá para o jardim, só ela e ele. Então aqui ele mostra esse amor paciente que ele tem, né? Ele respeitou, sabe? Assim, a experiência dela no campo, com as ovelhas, a experiência pastoril. Ele não veio com violência sobre ela. Ele não veio impondo sobre ela uma vida tão diferente. Ele foi tão gentil. Ele foi tão paciente. Ele foi tão amoroso. E ele é assim com cada uma de vocês. Ele não tem pressa. Ele vai curando a gente tão devagarinho, com tanto amor, com tanto respeito. Aí, depois, a gente não vai poder ver. Ele leva ela para a sala do banquete. Não, ele leva ela para a sala do banquete. Deixa eu me achar aqui. Ele leva ela, mas aí ela começa a ficar com saudade de casa, é o 4º ato, tá? E sabe o que acontece? Ela volta para casa. Isso nós não vamos poder ver, tá? É o 4º ato, vão ter que me acompanhar aqui agora. Ela volta para casa. Tá lá em 2:8, capítulo 2:8, só para vocês irem dando uma olhadinha. Vamos folheando o livro, né? De Cantares agora, por favor. E ela volta para casa, queridas. Ela fica com saudade de casa. Ela tá bem, ela tá curada agora. Mas ela fica com saudade daquela vidinha dela, só dela, sabe? Só dela, sabe? Ai, e agora ela é tão linda. Ela tá tão bem, ela tá tão feliz. Ai, coisa boa, vou voltar lá para casa do meu pai. Ai, para o meu campo, para minhas ovelhinhas. E ela volta. Então, e assim, ó, talvez algumas de nós estão em algum desses momentos aqui, vocês entenderam? Talvez algumas de nós estamos em alguns desses momentos. Nós vamos, talvez o Senhor ele vai nos mostrar em qual momento nós estamos, né? Nesse nosso relacionamento, nesse nosso amor para com Ele. Então, ela volta. E aí, ele fica com muita saudade dela. E ele vem. Agora eu não vou poder, eu vou bem superficialmente, só para a gente ter uma visão ampla agora do livro. Ele vem atrás dela. E ele vem saltando pelos montes. E lembra que agora ela já conhece ele. Porque ela diz, ela ouve, ela está dentro de casa, bem trancadinha lá. Ela fez até umas grades para a janela, sabe? Para ninguém chegar perto, sabe?
Ela quer assim, ó, ai, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, só meu. E eu também só sou do meu amado, de mais ninguém. Coisa boa. Eu só sou dele e ele só é meu. Né? Então ela está nesse momento. Ela fica assim, ela é egoísta, sabe? E ele morre de saudade, quer ver ela. E ele vem saltando pelos montes, ele vem e ele chama ela. Ela ouve ele chamando o nome dela. Ele chama ela. Vocês têm que imaginar ele chamando o nome de vocês. Ele está chamando. E ela ouve, porque ela já conhece ele e já conhece a voz dele. Ela sabe. Ela está lá dentro, trancadinha no quarto, atrás das grades. E ela ouve a voz. É o meu amado. O meu amado está me chamando. Porque ele ouve a voz. Eu sempre brinco com os meus filhos, né? Às vezes eles saem rapidinho ali e não levam a chave, né? Aí eles voltam, tocam campainha e eu não gosto de abrir sem perguntar, né? Então eu pergunto. Porque tem uma maçaneta que vocês têm que ir lá em casa para ver como é que funciona. Vai, é de última geração. É um negócio de louco, assim. A porta abre sozinha. Então, mas eu pergunto, quem é? Eu pergunto, quem é? Eles só respondem, eu. Mas eu sei. É o Rafael. É o Lucas. Então, né, intimidade, a gente conhece a voz. Nesse lugar, queridas, vocês começam a conhecer. Opa, essa é a voz do inimigo. Essa não é a voz do meu amado. Então isso é mentira. Então isso não é verdade. E daí quando o amado fala, né? Formosa. A voz do meu amado. Então ela tá lá, né? Ela tá lá. Ela tá naquela crise dela, assim, né? De eu é que sou do meu amado. E o meu amado é que é meu. Vamos adiante, tá? E aí ele chama ela. Ela, volta um pouquinho, desculpa, Esther. Porque eu tenho só que finalizar o pensamento. Ele vai e diz, querida, vem comigo para saltar os montes. Ele chama ela para o serviço, porque ele já curou ela está curada, ela já sabe que ela é linda, que ela tem um destino ao lado dele, que ela não é inferior às mulheres da corte, ela já sabe. Então ele vem saltar os montes junto comigo, e ela, já tomei banho, já tirei a minha roupa, já estou deitada. E olha que coisa triste que ela diz, porque antes ela diz para ele, quando ela conhece ele, lembra? Ela diz, leva-me contigo, corramos juntos. Agora ela diz, volta, amado meu. Ela não diz, voltemos. Ela diz, volta, amado meu. Ela quer que ele volte. Ela se recusa naquele momento em estar disposta a acompanhar ele no preço que ele pagava para cumprir os serviços que ele tinha para fazer. Ela não quis. Então ela mandou ele ir embora. Foi isso mesmo que ela fez. Então é aquele momento, né, em que nós ficamos egoístas, sabe? Daí agora a gente abre um parênteses assim na vida da gente. Agora eu vou cuidar das minhas coisinhas. E agora eu vou cuidar de mim, tá sabendo? Né? Todas nós temos esses momentos e ela passou por este momento. E aí, então, próximo ato. Então, o quinto ato é o noivado. Porque aí acontece uma coisa muito interessante, né? Ela diz, volta, amado meu, vai lá cuidar dos teus negócios. Porque ele era um rei, né? Ele tinha muitos negócios importantes. Que ele estava convidando ela para participar com ele. E aí, ela diz, volta, amado meu. E não é que ele vai embora. Ele não censurou ela. Ele não humilhou ela, ele não xingou ela, mas ele se foi. Ela disse, vai embora. E ele pegou as coisinhas dele e foi. E ela, então, quando ele virou as costas e foi, ela entendeu que ela não podia mais viver sem ele, que ela não podia mais suportar a ausência dele. E aí ela se arrepende amargamente. E ela vai então para a cidade do grande rei. Ela sai da casinha dela lá, bonitinha, arrumadinha, com florzinha na janela. Ela pega a malinha, sai correndo. Só que ela vai para a cidade. Só que ele tinha ido para onde que ele tinha ido? Para as montanhas. Mas ela vai para a cidade procurar.
Só que ele não estava na cidade, ele estava nas montanhas. E lá ela apanhou um bocado, né? E a história é longa, né? E tem tudo a ver com a nossa história, né? E aí ela procurou ele desesperadamente. E aí ela entrou naquilo que João da Cruz chamou, um homem muito apaixonado por Jesus, chamou de a noite escura da alma. Ela procurou. E aí aquela música linda, sabe? Que bastava ela entrar no quarto e uma vez só ela cantava para ele e ele se manifestava. Ela cantou 1, 10, 20, 40, 100 vezes, já estava rouca, já não tinha mais voz de tanto cantar aquela música. E ele não veio. Ele não veio. A presença dele tinha se afastado. E ela começou a sentir o que significava estar nesse lugar, longe dele, e a possibilidade de perdê-lo para sempre. Ela estava desesperada. E ela, mas é claro que ele estava, eu fico imaginando, sabe? Ele estava atrás dela o tempo todo. Eu fico só imaginando. Estava o tempo todo, sabe, escondendo atrás da árvore, assim. Daí ela ia um pouquinho, ele ia também, assim, sabe? Só não deixava ela ver, né? Daí, quando o desespero dela, sabe? Assim, a fome, a sede por ele, quando ela entendeu profundamente, né, que ela não podia mais viver sem ele, ele apareceu para ela. Ela o encontrou. Daí ela se agarrou nele, né? Ai, amado da minha alma. Capítulo 3, 6 a 4, 7. E é pela primeira vez que ele chama ela de minha noiva. Então aqui, queridas, começa o noivado. No dia do noivado, o casal passava, só para vocês entenderem um pouquinho, assim, né, o contexto histórico da época, o ritual de imersão em água, que simbolizava a limpeza. Depois o casal aparecia debaixo, sabe, daquela tenda linda, assim, sabe? Numa cerimônia pública, para expressar suas intenções de se tornarem noivos. Então ali, publicamente, eles assumiam um compromisso, né? Então o jovem noivo, com o qual a moça estava agora comprometida, recebia o título de marido. E o vínculo só podia ser desfeito pelo divórcio. Era a situação de Maria e José, lembram? Maria e José. Um pouquinho diferente o noivado, então, na cultura deles, né? Porque noivado era para sempre, né? Então ele só podia ser rompido com divórcio. Uma pequena, era bastante sério, né? O noivado, muito, muito, muito sério, né? Tá, para frente, vamos. Então, e aí agora, o que este livro deixa para nós, né? Ele deixa o paradigma do noivado. Ele deixa para nós este convite, entendeu? Queridas, eu criei vocês para serem minha noiva. E eu existo para ser o noivo de vocês. E sabe o que eu quero? Sabe por que eu trouxe vocês aqui? Que eu quero noivar com vocês. Que é o que nós temos feito, né? Nós temos noivado com o Senhor Jesus. Aquele dia, as que já desceram as águas do batismo, né? Aquele dia foi o dia do noivado. A gente noivou com Ele. E Ele nos recebeu como sua noiva. E aí, então, é sobre isso que este livro está falando. A igreja é vista como uma noiva que está aguardando a chegada do noivo para a consumação do casamento. Então, o casamento vai ser na segunda vinda dele, entendeu? Lembra, né? As bodas estão sendo preparadas. A mesa está sendo preparada, queridas. Ai, para nós celebrarmos com o nosso noivo. Ah, que coisa maravilhosa. Então, é essa experiência que nos aguarda. E trazendo isso para a nossa experiência individual com Cristo, podemos dizer que, apesar de só entrarmos na plenitude da experiência conjugal na era vindoura, isto é, na sua segunda vinda, por causa do nosso compromisso já assumido com Ele, nós podemos experimentar medidas cada vez maiores do seu amor nesta vida. Amém? Amém. Então é isso. Eu queria chamar a Sarinha aqui, porque então nós vamos cantar 2 cânticos. Um deles, eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe cantando. Eu cresci ouvindo eles cantando. E quando eu li Cantares,
eu entendi este cântico. Não sei se está para botar a letra dele na... Grandioso és tu. Eu pedi para a Sara, para a gente louvar depois, porque eu penso assim, né? Que depois que ele se revela para nós, um pouquinho mais hoje de manhã, qual é a única resposta? Qual é a única resposta que se pode dar para ele, se não louvar ele, adorá-lo, nos prostrar e dizer: Jesus, como eu te amo. Eu quero sim responder ao teu amor. Eu entendi, Jesus, que tu me ama, que tu me acha linda, tu me ama na minha fraqueza, tu me ama. Qual é a única resposta que a gente pode dar para ele, se não amá-lo, adorá-lo? E esse texto eu entendi ele lendo Cantares. Quanto eu ouvi meu pai e minha mãe cantar, porque ele começa, né, dizendo assim: Senhor, como eu fico maravilhada quando eu olho a tua criação. É o Salmo 19. A gente olha que coisa mais linda essas montanhas. Senhor, como é que eu não vou cantar para ti quando eu olho para essas montanhas? Elas são tão lindas. Eu vou cantar para ti, eu vou dizer: Deus, eu te louvo porque tu criou essas montanhas lindas, maravilhosas. Mas daqui a pouco, na nossa jornada com ele, de repente a gente vê ele. E aí, por favor, Esther, vai adiante. Aí a gente canta pra ele. Não tem aquele texto, não tem aquela que fala que tu vê o rosto dele? Tá, mas tem uma tradução, na tradução do original, diz assim: e quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a face do Senhor, adorarei. E com um amor que nunca mais vai terminar. Por que não, meu amor não vai? Esse meu amor tão frágil, tão fraco, que eu nego ele todos os dias, agora vai ser um amor eterno, porque eu vou ver o rosto dele, face a face. Então, queridos, queridas, nós não vamos cansar de adorar ele, porque nós vamos ver a beleza dele. Se vocês já viram pessoas lindas, né? Há tantas pessoas tão lindas aqui. Não é porque é minha futura nora, mas a Sara é linda, né? Ela é tão linda. Mas assim, quando a gente vê Jesus, nós vamos só adorar. Então eu vou pedir para vocês ficarem em